Enfim, a quarta temporada de Stranger Things. É o último que eu vou falar de Stranger Things antes de lançar a quinta temporada. Vou pedir o like, comentar, se inscrever, eu vou fazer rápido. Porque os vídeos vão ficar muito longos e se essa temporada foi gigantesca, cada episódio foi mais de 1 hora. Então vou fazer o mais rápido possível para não ficar 3 horas de vídeo. Um resumão desse início. A Joyce trabalha em casa, o Will tá pintando e pode ser que ele tá gostando de alguém. Jonathan virou um maconheiro e Eleven agora está estudando. Lucas está no time de basquete da escola, né? E a Robin que tá na banda. E eu achei que a Robin, ela tinha mais idade. Eu achei que ela tinha a idade do Steve, que ela tinha saído do colégio, mas ela tá lá na banda ainda. Não fiquei sem entender nada, mas enfim, ela tá na parte da banda ainda. O Lucas e a Max estão meio afastados, mas não deu a entender se estão terminados ou não. Eu fiquei também na dúvida se tinham terminado. Mas... O Mike agora quer jogar muito D&D. Eu acho que é porque ele fez sacanagem com o Will na temporada passada. Ele, quero jogar D&D, quero jogar D&D. Só que o Lucas não quer saber nada disso. Ele quer saber de jogar basquete agora. Joyce, ela acaba recebendo uma boneca russa, né? Aí ela liga pro Bill Lebe que fala, é melhor você quebrar. Aí quando ela quebra, tem uma carta escrito, Hop está vivo. O Hopper estava vivo. Eu acho que no trailer que teve na quarta temporada a gente tinha mostrado isso pra gente, né? Então foi... A gente já sabia. Aí a Eleven tem que fazer uma apresentação no colégio sobre heróis, né? E ela vai falar sobre o Hopper. Aí tem um insuportável que fica enchendo o saco dela. E assim, velho, pô, o Will é um bananão, né, velho? Assim, ele sabe do caso da Eleven, que a Eleven, ela tem dificuldades sociais, etc, etc, por tudo que ela passou. Aí o desgraçado, eu sei que ele também é todo traumatizado, cheio de coisa, mas, pô, tá vendo a menina enchendo o saco da outra, ela manda tomar no cu, pô. Olha pra cara dela e você, vai se fuder, sua vagabunda. Larga uma dessa. Tem que largar uma dessa. Ah, mas ele vai ser suspenso, foda-se. Tem que defender a Eleven. Ah, filho. Aí depois vai confortar ela. Ah, se fosse a Eleven, mandar ele tomar no cu também. Ah, pelo amor de Deus, pô. Toma vergonha dessa cara. Ainda tem uma cena constrangedora da Eleven. Como é? Esqueci o nome da menina. Não sei o que. Aí quando a menina olha lá. Ah! É constrangedor. Não é que eu tava vendo acontecer assim. Eu falei, vai acontecer. Eu nem olhei, velho. É muito constrangida essa cena. Uma líder de torcida tá tendo visões agora, né? Então tem alguma coisa de errado. Que aqui na série não tem negócio de estou paranoico, estou esquizofrênico. Não. Ou você é sã, ou você tá no mundo invertido. Basicamente isso. Aí ela vê um relógio no meio da floresta. Nessa floresta ela acaba encontrando o Ed. Aí o Ed que participa do D&D com o Mike e os meninos. Só que ele também, além de participar do D&D, ele é traficante. Tipo assim, coisa nada a ver com a outra, tá ligado? Aí ele acaba trocando ideia com essa menina e tal. Aí leva essa menina lá pra casa dele e ele mora perto da Max, né? Que acaba vendo até ele chegando e tal. Aí lá na casa ele vai entregar uma droga mais pesada pra ela. Só que a menina, rapaz, começa a dar uns tremular com uns tremores, piripaque do Chaves. Daqui a pouco essa menina vai pro teto toda... Acabou com o braço quebrando pra cá, e perna virando pra lá, e cabeça girando, os zóio abadico, tudo, toda a mulher fica toda destroçada e cai no chão tesa. Meu irmão, isso é porque ela estava tendo visão com o novo vilão da temporada. Por que eu não vou falar o nome agora? Porque eu não tô afim. Todo mundo achando que o Hopper tinha morrido, mas na verdade ele foi capturado pelos comunistas! E ele é torturado pra ele entregar pra quem ele trabalha, tá ligado? Aí a polícia vai lá pra casa do Ed pra fazer uma investigação, porque o tio dele, também era o tio dele, ligou pra polícia, porque a menina tava estatelada no chão do bicho estranho, tá ligado? Aí o Mike vai fazer a visita da Eleven lá de onde ela tá morando agora, tá ligado? Aí a Eleven fala, que eu vou apresentar vocês meus amigos e tal. Aí o Mike, que amigos? O Mike o que? O Will? O Will é babacão assim, né, velho? Tipo, que amigos? Ele tá com ciúme, ele é homossexual. Tá gostando do Mike. E tá com ciúme da Eleven e Mike. Pô, irmão, chega pra casa do Mike e fala, irmão, eu gosto de você. O cara fala, pô, mas eu não gosto. Acabou. Dificuldade absurda. Eu sei que nessa época é diferente. Não. Mas tipo, pô, aí o cara fica frustrado por conta disso e desconta na Eleven. Quer ferrar o relacionamento dos dois. Pô, eu entendo que a mentira da Eleven dizer que ela tem amigas foi o que causou aquele bullying que ela sofreu lá no passeio do Patins e tal. Mas, pô, precisa. Aí a Eleven sofre esse bullying. O Mike, meu Deus, esses caras também, velho. Por isso que eu falei, porque esses caras não treinou alguma coisa,
sei lá, tá ligado? Foi na terceira temporada isso. Era pra eles terem treinado alguma parada. Chegar e dar uma porrada na cara de um, uma porrada na cara do outro, resolver a situação, mano. Aí a Eleven tem que resolver sozinho, ela pega o patinete e dá na cabeça da menina. Aí é engraçado. A menina faz desgraça com a Eleven, não tem nada. Aí não, tudo bem. Tudo bem, não tem nada, ela derrubou a Eleven e tal, só porque ela deu uma patinetadinha na testa. Max vai contar ao Dusty sobre o que aconteceu com a líder de torcida, né? Que ela achou estranho e tal, e ela conta que viu as luzes piscando. Então eles falam, opa, tem uma coisa realmente estranha aí. Aí eles vão falar com o Robin, com o Steve, eles fazem uma ligação aqui, uma ligação ali, aí acaba descobrindo sobre o traficante do Ed, né, que vem disparado pro Ed. Aí eles vão lá pra casa dos traficantes, que pode ser onde o Ed tá, o Ed realmente tá lá, o Ed vai pra cima do Steve, só que o Dust consegue convencer ele que eles estão do lado dele, o Ed fala, meu irmão, aconteceu isso, isso e isso. Eu sei que é coisa de maluco, com doideira, mas foi o que aconteceu. Aí o Dust fala, mano, a gente sabe porque a gente já passou com essa maluquice de doideira também. Eu achei massa aqui que aquele policial que sempre andava com o Hopper virou o xerife, né? Não sei se é xerife delegado, acho que é delegado, do local, tá ligado? Então, eu achei massa. Ele subiu o posto, né? Depois que o Hopper foi morto. Aí ele vai fazer lá um interrogatório com o capitão, né? Porque ele é namorado da menina que faleceu. Aí ele descobre que o Ed tem relação com o jogo de D&D, e D&D tá sendo mal falado pelo país inteiro, porque é coisa de satanás, coisa isso. Sempre rola essas paradas. Como acontece com o resto do videogame, tá acontecendo lá, tá ligado? Ai, ele joga isso e por isso tá agressivo. Nem se vai fazer uma investigação e acaba levando esse nerdão solidão junto com ela, tá ligado? Aí chega lá, aí o maluco começa a ver coisa demais, já começa a dar um espiripaque na cabeça dele. Aí a Nancy vai conversar com o tio do Ed. E ele fala, ó, eu acredito que o Ed não tenha feito isso. Quem eu acredito que tenha feito isso é um cara que fez isso no passado, que se chama Victor Verdun. Aí ela, interessante, então é melhor chamar os Vingadores. Enquanto isso, o nerdão solidão que foi com a Nancy foi pra floresta. Que é uma boa ideia, né? Mas ele acabou indo pra floresta. Nessa que ele foi lá pra floresta, ele começa a ver o relógio, ele começa a ver gente chamando de assassino. Aí ele corre pra cima, corre pra baixo, só que não tem jeito. Quem aparece, eu acho que nesse momento já tem um nome, então vou falar logo o nome. Aquila. Que aparece e estatela em tudo. Morreu o nerdão solidão. Birulebe vai lá ver a Joyce e eles ligam lá pro número que também tá no papel e o cara pede 40 mil para libertar o Hopper. Aí o governo também quer encontrar a Eleven, né? Só que eles vão lá pro terapeuta, que é boca de siri, não fala nada. O capitão do time, ele tá indo atrás do Ed, tá procurando o Ed. E o Lucas acaba se juntando a ele. A princípio você fica assim, pô, Lucas, é sério? Só pra poder... Foder? Só pra poder estar amigo dos caras? Aí eles vão lá pra casa do Dust, né? Só que não tem ninguém lá. Aí o Lucas entra no quarto do Dust e consegue comunicar. E ele pega e sai do quarto, os caras, oxe, tá fazendo o que aí dentro? Aí ele, não, é porque eu achei uma pista. Aí ele acaba levando eles lá pra uma casa numa floresta, uma casa abandonada na floresta, tá ligado? Por conta do que ela fez, né, a Eleven acaba sendo levada para o reformatório. Aí só um alerta aqui. Todo mundo, e pra minha visão, né, todo mundo que sofre bullying e tenta resolver de forma pacífica, então vai falar com os pais, vai falar com o diretor, vai falar com quem é que seja, não resolveu a situação, isso tem que estar documentado, né, tipo, chegar na direção e falar, estou sofrendo bullying, não resolveu. Eu acho que hoje em dia é mais coisa, mas ainda assim, se acontecer, eu acho que diretor, o pai do pai ou mãe do aluno que está causando o bullying, quem for o responsável aí do rolê de não conseguir solucionar, né, a parte do cara que está fazendo bullying, eu acho que devia pagar a mesma pena do cara que fez uma loucura, a vítima que fez uma loucura, sei lá, como aconteceu com a Eleven. Então, nesse caso, a Eleven deu uma patinetada na cara da menina e a menina tava fazendo bullying. A professora, a diretora, o pai da menina, todo mundo tinha que sentar na bolacha junto com a Eleven. Pelo menos, tá ligado? No mínimo tinha que acontecer isso. Então a pena da Eleven vai ser reformatório. Todo mundo vai ter que passar no reformatório. Ou no caso, reformatório é pra adolescente, né? Pra prisão. Ela vai ficar 10 anos no reformatório. Eles vão ficar 10 anos presos. Tinha que ser dessa forma. Inclusive o próprio causador do bullying, tá? Ele também tinha que ir preso. Mas ele já tomou dele. Dane-se, irmão. O culpado de ter tomado uma pancada dessa foi você também, tá ligado? Então, no caminho pro reformatório, o carro é interceptado, aí o terapeuta aparece, explica a Eleven que a situação agora tá mais complicada do que nunca. E ele precisa dela com os poderes. Então a decisão fica na mão da Eleven. A Max percebe que tem uma ligação entre aqueles que falavam que o terapeuta estava morrendo, tá ligado? E eles têm umas coisas muito em comum. Então, tipo, ver o relógio. E a Max percebe que todo mundo que viu o relógio
em menos de 24 horas, e ela tinha visto o relógio. Aí o Luke se junta à equipe, a Max escreve carta pra todo mundo, inclusive pra sua mãe, vai falar com sua mãe, o Vecna aparece nesse momento pra ela, inclusive porque o Vecna não matou ela nesse momento, já que ela tava... Podia ter matado a Gelda, né? Mas não. Eu vou matar mais tarde. Eu acho que é uma ideia melhor. Começa a fuga do Hopper. Ele pede pro maluco ficar batendo no ferro, né? Não sei nem como é o nome daquilo que fica nos pés, né? Aquela corrente. Pra depois ficar fácil pra tirar o pé, né? E tal. Aí ele tá lá trabalhando, né? Obrigado, né? Pra trabalhar. E ele quebra a picareta dele, né? Pra enganar. Começar a enganar os guardas, né? Aí ele vai lá na cabana pedir outra picareta. Aí o cara entra na cabana pra pegar. Aí o Hopper entra e panca o cara, tá ligado? Beleza, ele consegue soltar, só que chega outro guarda que acha estranho, gente. Cadê aquele cara? Achou estranho e foi lá. Quando chega lá, o Hopper tá se soltando, ele bota a arma no Hopper. Aí beleza, a gente aceita. Ele consegue desvencilhar a arma do cara, ele sai na porrada, só que nessa de sair na porrada, o cara atira e acaba fazendo zoada e chamando a atenção de todos os outros. Que eu achei estranho porque a porrada em si não tava chamando a atenção. Mas beleza, deu tiro, chamou a atenção da galera. Aí o Hopper fecha a porta, né, pra não deixar os guardas passar, vir, e acende uns fogos que tem lá dentro, que eu não entendi porque tinha aqueles fogos, e ele sai por cima, né. Aí a cabana explode, só que alguns guardas conseguem ver onde é que ele tá indo, mas o Hopper consegue fugir de qualquer jeito. Aí ele vai lá pra uma capela, só que tem um porém, o piloto enganou o Hopper, né, ele acabou entregando tanto o guarda comunista que ajudou o Hopper, e o próprio Hopper entrega todo mundo, tá ligado? E ainda vai levar a Joyce e o Bill Labe, né, pra pra esse pessoal, pra entregar todo mundo, tá ligado? O governo vai pra casa da Joyce, né? Só que essa parte do governo é aquela parte boa, a parte do terapeuta. Aí ele tá lá com a galera, só que os meninos querem sair de lá, não querem ficar por lá. Aí eles enganam os agentes pedindo uma pizza, né? Para o cara da pizza, que é amigo do Jonathan, chegar e eles caíram fora. Só que nesse processo chegam os militares, né? Então o governo do mal, a parte do mal do governo. Só que tem outro agente que sai matando. O cara é brabo, tá? Sai matando os militares tudo. E eles conseguem fugir, só que esse agente ele toma um tiro. A Nancy e a Robert, elas vão falar lá com esse tal assassino, né? O tal do Vic Von Doom. Aí chegando lá, ele acaba contando o que aconteceu. Que eles se mudaram para aquela casa em Hawkins. Só que começou a aparecer coisas estranhas, animal morto, visões, pesadelos. Essa família toda tendo, tá ligado? Então ele começou a cismar, mas ainda eu fiquei sem entender porque eles continuaram na casa, velho. Foi logo quando eles se mudaram, tá ligado? Tipo, eu sei que não é a casa, mas se você vai pra uma casa que acontece isso, por favor, saia. Eu acho que é melhor pra vocês saírem de lá, tá? Até que um dia a mulher dele levanta, né, flutua e se quebra toda. Aí ele quer fugir agora, né? A mulher morreu, agora é o momento de eu ir embora. Aí ele tá indo embora com os filhos, só que ele tem um pesadelo também. E quando ele volta pra realidade, a sua filha está morta e seu filho está desmaiado e ele acaba entrando em coma, né? Então não foi 100% igual a todo mundo. E no caso, ele... né, a Robert percebe que foi a música que salvou ele, né? Porque ele estava tocando uma música naquele momento. E ele acaba até cantarolando essa música, então provavelmente ela foi a responsável por salvar o Victor Doom. O Steven vai ver a Max, né? Porque ela tá há muito tempo ali conversando com o Billy, né? No caixão, no túmulo do Billy. Só que quando chega lá, ela já tá com os olhos assim, ó. Já dá aquela estimulada. E daqui a pouco ela começa a flutuar. Aí eu fiquei sem entender assim uma coisa, pô, velho. Os caras, nenhum decidiu agarrar ela, porque tipo assim, ela começou a flutuar, eu pularia ali pra pelo menos segurar, mesmo que não adiantasse lá, eu ia flutuar também, sei lá, qualquer coisa do gênero, mas pelo menos eu tentava alguma coisa ali, né? Nenhum deles, nem o Lucas tentou puxar, ninguém. Ok. Aí a Max tá lá naquele mundo lá, todo vermelhado lá, né? E tal, e o Vecna acabou capturando ela. O pessoal escuta sobre a parada da música, que a Nancy fala, coloca a música lá, que eu gosto dessa música pra cacete, tá? Uma boa música. Ela começa a ver um portal, tá ligado? Tipo, dentro da mente dela. Só que faz sentido aquele portal porque o portal é a perspectiva de um terceiro sobre eles, tá ligado? Não é tipo nem dela nem deles. É tipo... é a perspectiva nossa. Não faz sentido nenhum. Mas beleza. Ela consegue ver essa parada e ela tá com o Vecna, né? Agarrando aqui, puxando. Você fica falando, pô, Vecna, é sério? Tão fraco assim? A ponto de a Max fazer com que causar dano, você soltar ela. Aí ela consegue fugir. A Eleven é levada para uma portinha que tem ali no meio do deserto. Eu acho engraçado esse tipo de coisa. E realmente tem até um que eu já vi,
não que eu já vi, né, que ele tá, acho que é meio no deserto também, que é cheio de plantas, tá ligado? Caso aconteça um apocalipse, aquele lugar ali é pra restaurar a terra. Só um detalhe. Aí ela leva ela pra lá, quando ela chega lá, quem é que tá lá? O papai dela. Só que ela fala, ó, o papai tá aqui, eu não vou ficar. Aí o terapeuta que tava, pra mim, tinha todos os pontos possíveis. Perdeu um ponto aqui porque ele deixou ela tomar injeção, ser desmaiada e tal. Pô, irmão, eu sei que depois, na hora que eu assisti, eu fiquei com mais raiva, depois ele... É isso, é tipo, ele é legal, aí escroto, depois legal de novo. Aí beleza. Aí ela é colocada lá dentro da banheira e ela começa a reviver uma situação. Em loop, tá ligado? O pai explica que aqui são memórias dela, ela tem que reviver aquilo. E ela aceita, só que em algum momento ela vê os braços dela cheios de sangue, então ela começa a ficar nervosa e começa a ter um ataque cardíaco naquele momento. Então ela é tirada de lá. Aí ela tenta fugir, né? Ela ataca o pai dela e tal, vai pra porta, abre lá perto o elevador, os guardas vêm, segura ela, só que nesse momento ela explode em fúria, então o poder dela é ativado. Aí você fala assim, pô, então beleza, o poder dela já voltou, então ela pode ir embora. Ainda não. O poder dela está lá, mas ainda não... Precisa de algumas coisas ainda. Como o Hopper foi capturado, ele foi jogado de novo, tá? Na prisão. A Max começa a desenhar tudo que ela viu naquele mundo invertido, né? E a Nancy percebe que, juntando algumas partes ali, formam uma casa. E é a casa do Victor Von Doom. Então ele decide ir pra lá. Aí lá rola o clima entre a Nancy e o Steve, eles procuram onde é que tá o Vecna. A própria Nancy tem a ideia de desligar a lâmpada, porque aí, quando a lâmpada ficar bem forte, significa que o Vecna tá lá. Aí eles conseguem achar onde o Vecna está no mundo invertido. O Jonathan, Mac, o Will e o maconheiro enterram um agente, né? E ele entregou uma caneta pro Mike, onde tem um número, tá? Joyce e Birulebe estão lá presos dentro do avião, só que a Joyce percebe que o piloto não tá escutando, tá ligado? O que eles estão falando, o que tá acontecendo. Então ela quebra uma parada lá, pega o caco de vidro, aí ele se liberta e tal. Só que o piloto percebe nesse momento, ele pega a arma e bota na cabeça do Birulebe. E aí o Birulebe sai na porrada com o maluco e consegue vencer, só que ele não sabe pilotar e o avião cai. O capitão do time, ele sabe mais ou menos onde o Ed tá e ele vai lá na casa do traficante. Quando chega lá, realmente o Ed está lá. Então ele vai atrás do Ed na água e tal, e não é só o capitão, vai ele e um amigo. Só que nesse processo o amigo também flutua, né? Faz aquela onda do flutuar e se quebra tudo e cai na água. Então o capitão já fica, eita... Eu acho que eu acredito no mundo espiritual. O Mike e os outros vão lá pra casa da namorada do Dust, né? Porque ela é inteligentaça e ela consegue decifrar a parada lá, que não sei o que, só que precisa de computador. Aí ele chega lá numa casa, a casa só tem maluco. Acho que nenhuma criança ele bate bem na cabeça. Aí eles pedem ajuda até pros irmãos, né? Da namorada do Dust, que ajuda. Enquanto eles vão lá no computador, pega a informação e capa o gato. Na prisão, alguns presos são selecionados, inclusive o Hopper e o comunista traidor, e eles são levados para uma sala lá para comer à vontade. Aí um dos presos fala, não, porque eles têm um monstro e a gente, com menos de ficar forte, treina o monstro. Aí o Hopper, não. Você que tá pensando, a gente na verdade é a caça e eles só estão fazendo isso para poder o Demogorgon lá ficar animadão lá e não ficar frustrado. E, sei lá, desistir das coisas. Ele é um animal, então ele precisa desse tipo de situação. E o Hopper, ele acaba pegando uma garrafa de cachaça e depois ele sai na porrada com esse guarda comunista que traiu os comunistas, né? Nessa, ele acaba atacando um outro guarda e ele mostra depois a eles que ele pegou o isqueiro. Ou seja, ele tacou a cachaça e o isqueiro e o fogo é o suficiente para poder derrotar o Demogorgon. Ou fazer alguma coisa contra ele. Como a Eleven perdeu suas memórias, né? Ali, antes da primeira temporada, ela perdeu tudo. A maioria, pelo menos, das memórias. Então ela precisa retornar essas memórias para poder fazer os treinos, tá? Aí tem o ajudante do pai dela que chega para conversar com ela e fala, ó, seus poderes são além do que você tem aí. É só você ter pensamentos tristes que lhe dão raiva também, que isso vai causar você ter mais poder e tal, etc. E é com isso que você vai ser a pica das galáxias. Aí tem um teste que ela vai fazer, né? No número 2, lá sai derrotando todo mundo. Quando é a vez dela, ela tem essa ideia e consegue derrotar o número 2. Só que o pai da Eleven percebe que esse ajudante teve seu papel ali, tá ligado? Então aí ele fala, irmão, aí ataca ele, a Eleven acaba vendo isso também. Aí a Eleven corre, né, pra sala arco-íris. Quando ela entra na sala arco-íris, está lá algum dos seus irmãos que acaba atacando ela também. Tem uma coletiva, né, que o delegado faz pra poder
acalmar a galera, só que o capitão do time entra lá e ele entra e faz a parada virar uma rebelião ali no processo. Porque ele acaba falando que existe uma seita chamada Hellfire, onde o líder é o Ed e o Mike tá lá, o Dust tá lá, o Lucas tá lá. Eu vi aqui a foto, eu não sei se esse aqui é o Will, mas independente de qualquer coisa, tem outros caras também. E acaba realmente fazendo muita gente entrar na onda de vamos atrás desse pessoal. A equipe Steve vai até o Ed, né, em busca dele. E lá o Dust percebe que a bússola enlouqueceu, assim como na primeira temporada, né, porque a Eleven alterou e a bússola sempre apontava para o portal, ele percebeu que tinha essa parada também. Então a bússola aponta lá pro lago, né, o tal do Lago dos Namorados. Então eles vão para lá. Aí pega uma embarcaçãozinha, vai pra lá, e aí a Nancy dá uma olhada pro Steve, já respeita a mulher que você tem namorado, não pode fazer esse tipo de coisa. Aí o Steve entra lá no mar e acaba realmente achando o portal. Aí os policiais chegam no lago, né, porque o delegado viu uma pista e tal, chega no lago. Aí a Max grita, eu achei o Ed, e sai correndo, só que o Dust é pego. E Steve, ele é pego pelo cipó lá de Satanás e vai jogado lá pro mundo invertido. Aí o resto da galera também vai. Nancy vai, Robin vai e o Ed com na mão. Só que quando chega lá no mundo invertido, tá cheio de morcego de madureira. Madureira. Isso aí. Madureira. Aí os caras lá do mal, eles torturam um dos agentes pra poder ele entregar onde é que está a Eleven. Ele acaba entregando onde é que está a Eleven. Ele só pede, por favor, não mate ela. E os caras não iam cumprir isso. O Birulebe tem a ideia de se passar pelo comunista, né? Em vez de ser ele ia se passar pelo piloto. E aí ele consegue acessar lá, tal, ele vai falar com o diretor, aí o diretor leva eles lá para uma parte da arena. Quando chega na arena, tá lá o Hop e a galera já preparado para lutar com o Demogorgon. O Demogorgon já chega matando metade da galera e tal. Aí o Birulebe bota logo a arma aqui no gritinho do comunista. E o Hopper tentando acender a parada lá e a onda no hino e os presos tudo morto. Só que é na hora que ele consegue acender e o Demogorgon não ataca ele, então ele vai atacar os outros, né? Fazer os outros de lanchinho. Enquanto o maluco lá tá tentando abrir a porta e o Birulebe tá ameaçando os caras pra poder abrir a porta. Então tá todo esse processo rolando aí. Aí eles conseguem dar pancada em um, pancada em outro, o Joyce aperta todos os botões, a porta abre, aí eles vão entrando, só que o Demogorgon segura na porta. Aí o Hopper pega a lança e arremessa bem na cara do bicho. E eu falei, pô, matou? Uma lançada dessa no meio da... Ia poder matar, mas enfim, não matou. E finalmente, Hopper e Joyce se encontram. Vamos se casar. A polícia vai interrogar lá os meninos e tal, só que o Dust quer entender o porquê que o Vecna tá fazendo esses ataques. Ele percebe que quando ele ataca alguém, um portal se abre. E abrindo portais, fica mais fácil de destruir aquela realidade, dominar aquele mundo. A Nancy, a Robin e o Ed chega lá no Steve e acaba ajudando ele, né, lá com a porra dos morcegos. Só que começa a chegar mais e mais, tá ligado? E aí eles ainda dominam a parte do portal, ou seja, vocês não vão passar aqui, irmão. Eles fogem e a Nancy fala que tem armas na casa dela. Eles vão pra casa dela, né, no caso aqui, gente, é mundo invertido. Chegando lá, a Nancy percebe que as coisas são do passado, que são do dia onde o Will sumiu. Ou seja, aquele universo ali tem algum stand, como é que fala? Esqueci até o nome da capa do jogo, dos jogos. Mas enfim, tem uma parada, um salvamento ali do jogo, dentro daquele universo que foi do dia do Will. Eles começam a escutar o Dust de lá, enquanto o pessoal lá do Dust consegue ver a luz piscando. Então eles têm a ideia de pegar um brinquedo lá de lâmpada e a Nancy começa a tipo, desenhar meio que por ali. E aí a Nancy explica que não tem como eles passarem por lá. E o Dustin fala que tem outro portal, que é lá na casa do Ed. Então eles vão pra lá. Aí passa a Robin, passa o Ed. E quando vai passar a Nancy, o Vecna a pega. O ajudante, né, do pai chega pra Eleven e fala, ó, vão matar você. Então eu quero te tirar daqui, tá? Aí ele conta que tudo foi obra do pai, que na verdade a agressão foi o pai, que ele que desligou a câmera e tal, enfim, isso é tudo para uma arquitetura, uma parada para poder controlar a Eleven. Só que ele quer libertar a Eleven, então ele segue um cartãozinho a Eleven e fala, ó, tá o horário, aí vai fugir. A Eleven, ela diz que tá com dor de cabeça, fala com os guardas e tal, o guarda leva pra enfermaria e ela acaba fugindo. Chegando lá, o ajudante tá lá na parte de baixo também. Aí o ajudante fala que não vai conseguir fugir com a Eleven, porque ele tem uma parada e tal. A Eleven, não, mas eu te ajudo e tal. Ela arranca esse chip. Aí ele começa a correr e tal. E aí, do nada,
eles são cercados por guardas, o cara ataca os guardas, ele tem poderes psíquicos também. Aí ele pega e coloca a Eleven dentro do quarto e fala, fica aqui que eu vou procurar outra saída. Só que a Eleven, ela começa a escutar gritos. Tem uma coisa estranha acontecendo. Ela vai verificar o que está acontecendo. E ela vê um monte de corpos pelo chão, inclusive dos seus irmãos. Aí ela chega no quarto, tá cheio de corpo e o cara tá lá, o ajudante. Ela tenta fugir, só que ele não deixa. Ele mostra pra Nancy, né, como foi sua história, ao mesmo tempo que no flashback da Eleven é apresentado pra gente. Então dá uma união aqui da parada. Ele era um moleque fascinado por aranhas, né, principalmente por imobilizar e comer os mais fracos. E ele diz que traz ordem pro ecossistema. Diferente dos humanos, que para eles são pragas, por criarem uma estrutura nem um pouco natural, só que suas regras não eram aceitas por ele, tá ligado? E ele queria modificar e criar suas próprias regras, já que ele tem poderes. Nesse momento, eu não entendi por que ele tem poderes. Só foi a onda da cabeça, tipo, ele modificou, ele entendeu a parada e criou poder através disso. Foi uma onda, assim, ampliação de mente que eu não entendi. Não sei se é porque eu realmente não entendi. Ele começou a entrar na cabeça dos seus pais, mostrando a mentira que eles guardavam nas suas cabeças, né? Só que sua mãe queria internar ele. E ele não poderia deixar isso acontecer. Então ele tem a ideia mirabolante de matar todo mundo. Só que ainda assim, nesse processo, ele é pego pelo papai, né? E tal. Só que o papai percebe que não dá pra controlar ele, pá. Então ele começa a recriar novos eles. Ou seja, aquelas numerações, onde começava pelo 2 e o 1 era só uma mitologia dentro daqui. Na verdade, o 1 é esse cara, o ajudante. O 1 convida a Eleven para remodular o mundo da forma que eles quiserem, né? Mas a Eleven acaba rejeitando. Eles começam um combate de estica-braços lá, né? No qual a Eleven começa a ser empurrada. Aí a Eleven começa a se lembrar de coisas, como ele falou, né? Tristeza, de raiva e tal. E consegue voltar. Só que ainda assim ele acaba atacando ela, tá ligado? O 1 ainda arrasta ela pelo chão até levar ela até ele e ergue ela no ar. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com as outras crianças, ele vai fazer com a Eleven agora. Aí ele começa a contorcer a Eleven toda, só que a Eleven começa a trocar. Em vez de ela pensar em coisas tristes que deixam ela também com raiva, ela começou a pensar em coisas boas que aconteceram com ela. É o poder da amizade surgindo aqui na parada. Ela vence o poder do 1 e ainda o ataca prendendo na parede, fazendo ainda a pose do super-herói. Eleven começa a desintegrar o 1 e foi nesse processo que ela abriu o portal, tá ligado? O 1 é jogado dentro do mundo invertido e enquanto ele caía, os raios daquele novo mundo começam a alterar o corpo dele, fazendo ele se tornar o Vecna. Os comunistas eles tinham outro Demogorgon também na parada, que estavam estudando, não só não vale na verdade, um estava até, não sei se é hibernação, ou se eles estão só conservando os corpos para poder estudar depois, e aquela fumaça também que pegou uma vez, também tem aquilo ali. Só que eles não, o Hopper, a Joyce, quer saber não, eles saem dali. Só que o transporte para eles irem embora para os Estados Unidos não é muito adequado, então eles têm que ligar para os Estados Unidos e esperar o retorno dos Estados Unidos. Ah, nem se ela tá fugindo do Vecna. É engraçado porque, tipo assim, tem uma porta cheia de madeira assim, travando a porta. Ok. Aí ela arranca um, pá, arranca outro, pá. Dava pra ela só, tipo assim, empurrou. Passou. Não. Ela acha que ela esqueceu. Ela falou, como é que se pula? Eu acho que eu não sei pular mais. Ela vai arrancar de baixo. Não faz o menor sentido isso. Por que ela fez isso? Só que no caso aqui da Nancy, o Vecna não vai matar ela. Ele só tá mostrando como é que ele vai destruir o mundo pra Nancy, pra que ela conte pra Eleven. Mas por que ele fez isso com a Max? Se a Max também era amiga da Eleven. Eu não entendi esse rolê, não. Se fosse nesse sentido, o Vecna sabia que elas eram amigas. É só pra não matar mesmo, né? Eles acabam percebendo que o objetivo do Vecna é matar 4 pessoas, abrindo assim 4 portais, pra ficar mais fácil o processo dele. Só que assim, ele já matou 3, então precisa de um 4º portal. E eles precisam de uma distração para o Vecna, antes dele criar o 4º portal. Então a Max decide que ela vai ser a cordeirinha pro Lobo Mal chegar lá e tacar ela. Não tem o que fazer, tá ligado? Aí eles acabam roubando aqui um casa-carro, o carro-casa, e vão na direção lá da parada para poder resolver toda a situação. Aí eles vão comprar armas, só que quando chega lá tá o capitão do time, né, lá dá uma tretinha ali rapidinha,
Só que eles se livram por enquanto. A porra da série cria um clima de despedida que eu fiquei assim, dá um negócio no coração. A Robin ainda chega a falar assim, pô, eu acho que a gente vai morrer. Não fala não. Eu já tinha assistido a 4ª temporada, mas não fala não. Ela fala, mesmo sabendo o que vai acontecer, o Mike, ele tem medo que a Eleven não precise mais dele, porque a Eleven é super poderosa, etc, etc. Só que aí o Will conforta ele dizendo, não, ela precisa e tal. E tudo que ele vai falando aqui, na verdade, é ele falando pro Mike, e não ele falando que ele acha que a Eleven sente. Aí ele mostra tipo uma pintura pro Mike, onde o Mike é o coração do grupo. Acho que desde a 2ª temporada vem esse processo dele ser o coração. Falando, né? Desde a 1ª ele já é, mas falando desde a 2ª. Faz sentido na série ele ser homossexual, porque ele é um cara que não falava muito de garotos, ficava com raiva dos meninos porque falava de garotos. Sempre queria estar perto dos meninos. Eu sei que pela idade dele ali e tal, mas ainda assim faz um sentido pra cacete, tá ligado? Porque ele realmente era o único que, tipo assim, não tinha um pingo de importância. Tanto que ele faz até a dancinha dele na 2ª temporada lá com a menina. Só que não é ele que foi chamar a menina que chamou ele, e depois ele não falou mais nada sobre isso, ou seja, pra ele foi só dançar e acabou. E eu entendo que ele deve ser da mesma forma, e é pior ainda no caso dele, porque ele é um homem gay, e não, por exemplo, a Robin, ela não quer falar porque ela tá na cidade pequena, e se descobrir que ela é lésbica, vai dar merda, tá ligado? Imagina pra ele que é um homem. Então eu até entendo esse lado dele no que ele se revelar. E já ouvi falar que na 5ª temporada vai ter uma cena do Mike e o Will se beijando. E eu não gostaria que isso acontecesse. Por uma única razão. Seria massa que o Will respeitasse a relação do Mike com a Eleven, tá ligado? Ele entendesse que eles se gostam, que eles se amam, e respeitassem isso, não tentasse nada do gênero. Eu não sei como é que vai ser esse beijo, não sei se vai rolar esse beijo, mas eu não gostaria realmente que de jeito nenhum que acontecesse isso. Respeita o Mike e a Eleven, e aí, sei lá, na 5ª temporada aparece alguém, dando a entender que ele possa ter algum caso, ou até não, sei lá, mas eu queria que ele ficasse mais na dele. Não acho que ele deveria chegar para falar pro Mike, por exemplo, eu gosto de você, não acho que ele deveria fazer isso. Até porque só vai jogar uma pedra no Mike, tá ligado? Não sei, a minha visão é essa. Depois de ele ter jogado o Vecna lá, né, no mundo invertido, o portal se fecha bonitinho. Aí o pai dela entra nesse momento, não vê nada. Não vê nada. Ele acha ainda que foi a Eleven que causou isso. E nesse processo, por conta disso, a Eleven acabou perdendo as memórias. Assim como ela perdeu os poderes, ela perdeu a memória e os poderes aqui nesse processo. A Eleven, ela quer ir embora porque ela sabe que tá dando ruim pra galera, tá ligado? Então ela fala, não, eu vou embora. Só que o pai não quer deixar, só que o terapeuta intervém e fala, não, se ela tá decidida que quer ir embora, independente do que a gente acha, vai. É isso que eu falei, tipo, do nada ele, não, agora a decisão é dela. Sendo que ele tinha aceitado até dar a injeção nela lá na hora. Maluquice. Só que, claro, seu pai não vai deixar tão fácil, né? Ele manda o pessoal lá prender o terapeuta e fala, Eleven, ó, se você tentar fugir daqui, a gente vai matar o terapeuta e além disso você não vai conseguir ir pra lugar nenhum aqui, porque você tá no deserto, você vai pra onde aqui? Não tem lugar pra você ir. Só que a Eleven bate a bronca e fala assim, não, irmão, eu vou sair dessa parada, quem manda aqui sou eu, a superpoderosa sou eu vou sair daqui com o terapeuta e você vai me deixar em paz, porque você, seu corno, é um monstro. É assim que ela falou. Aí ele tenta impedir ela de ir embora, dando injeção de novo nela, né? Só que ela usa seus poderes, empurra o pai e tal, só que ela acaba desmaiando no rolê, né? Tipo, com o cara da injeção, não deu certo. Só que tem um porém. Os militares chegaram na parada. E eles já chegaram, mano, fuzilando todo mundo. O pai da Eleven consegue fugir com a Eleven. Quer dizer, fugir, né? Ir pra parte de fora. Quando chega na parte de fora, os caras deram uma. Puf! Caiu. Ele tentou de novo. Tá. Até que o cara tomou uma que já, tipo aquela. Já fui. Já não volto mais. Só que aí os caras começam a escutar a porra de um carro de pizza chegando. Aí o militar fala assim, não, pode matar a Eleven, se preocupa com esses caras não, são civis, não se preocupa com agora não. Só que quando ele vai mirar na Eleven, a Eleven já não tá lá mais deitada, que ela tinha caído, né? Ela está de pé e apontando suas mãos para o helicóptero. Aí ela vira o helicóptero todo e explode o helicóptero. Aí o Mike e a Eleven se reencontram. Que lindo. Aí o pai dela corre. Já mostra que ele está vivo. Aí a Eleven chega perto dele. Aí aquele corno desgraçado, falar da puta. Eu espero que você me entenda.
Você é um filho da puta, você tem que se fuder, rapaz, em dobro. Gostei, ele tá com a mãozinha aqui, leve, pega a mãozinha dele, bota no chão e fala assim, vai tomar em seu cu, fala da puta. E vai embora com o pessoal, parceiro. E eu ainda, se fosse o Jonathan, que foi o Bruno que tava dirigindo, se for o Jonathan, eu ainda passava o carro por cima da cabeça, só de garantia. Ah, mas ele tomou um tiro, vai morrer. Eu não sei, irmão. O Demogorgon atacou naquela primeira temporada, ele tá vivo. Eu não garanto nada. Então eu passava logo o carro por cima da cabeça umas 3 vezes, tá ligado? Passava, opa, o carro desligou, dá ré, passa de novo, deu ré, passa de novo. Pelo menos. Aí o piloto fica trolando eles lá com o helicóptero e tal. Só que pelo menos tem um momento, né? O Rob tá lá tudo estupiado, a Joyce vê que ele tá assim. Eu não vou nem falar nada, só vou mostrar isso aqui. O melhor casal de todos. Eles acabam recebendo o retorno da ligação, né? Só que não é nada agradável. O terapeuta tá incomunicável, que inclusive agora que eu reparei, mas ele não aparece mais. Mas enfim, deve ter morrido. E ainda descobre que os filhos da Joyce estão em perigo. Só que não tem mais como eles voltarem lá para os Estados Unidos para poder ajudar a galera, nem nada. Então só tem uma única solução, é eles ajudando, enfrentando de lá. E como é que eles vão fazer isso? Voltando para a prisão, porque lá tem aqueles Demogorgon, né? Então se ele matando lá, atacando o Demogorgon, possa ser que ajude lá, porque os caras vão sentir, porque é todo mundo interligado. A mesma coisa acontece aqui mais ou menos com a Eleven. Ela não consegue retornar para lá para os Estados Unidos, então ela vai ter que batalhar daquele jeito lá também. Todo mundo meio distante, só aquela equipe lá do Steve e tal, tudo por lá. O restante tudo afastado. Fase 1. A equipe Steve, que é composta pelo próprio Steve, a Nancy e a Robin vão lá para o mundo invertido para procurar o Vecna para poder matar. Só que eles precisam de alguns ok, né? Equipe Max, que é composta pela Max, Erika e Lucas, vão para aquela casa de onde é que o Vecna estava, para poder procurar ele de lá e também usar a própria Max como isca. Então, quando eles têm o ok da Erika, eles acabam estando no mundo invertido e vai para fase 2. A Max chama o Vecna e fala, irmão, vem pro pau! Só que o Vecna sai daquele local que eles estavam e vai para outro local e a Max segue, né? E ela no decorrer, ela começa a conversar, tal, tipo, o Vecna tá escutando, né? Mas ela tá trocando ideia, vai saber só com ela mesmo, ela tá se desabafando. E ela acaba falando que o desejo dela antes era que o Billy morresse. E é por isso que ela ficou meio travada naquele momento que o Billy é atacado, porque na cabeça dela ela tava pensando assim, será que ele é digno de ser salvo? Tá ligado? Então esse seria o pecado dela. Aí basicamente ela pede que o Vecna também a leve, né? Isso aqui basicamente, gente, é um SUI, né? Eu não vou falar, pode falar o nome aqui, mas basicamente é isso. É meio pesado essa parada, tá ligado? Aí o Vecna olha pra ele e fala, seu desejo é uma ordem. E a Eleven também consegue entrar também no mundo lá escuro que ela faz. Fase 3. Parte do Ed tocando. Ele tá fazendo isso para poder chamar a atenção daqueles morcegos, liberando a passagem total para a equipe Steve. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei muito mais legal. Eu não sei porque agora eu não gostei tanto assim. Realmente, tipo assim, fui assistindo assim e falei, tá, ok. Mas na época, quando eu assisti, eu achei do cacete. Inclusive, até o próprio personagem, o próprio Ed, na minha visão, ele era um personagem muito mais legal e tal, mas assisti agora, ficou meia boca assim, sei lá, não trouxe um ar de nada, fui assistindo assim, tá, e aí, tá, e aí. Bom, eles conseguem atrair esses morcegos, acabam entrando no trailer, o morcego consegue achar uma passagem, só que o Ed fecha essa passagem, só que tem outra passagem onde vem vários pra cima dele, eles fecham a porta e o Dust vai pro mundo desinvertido. Só que o Ed não vai, ele corta a parada, o tecido que tem, né, ele corta para poder o Dust não voltar e o Ed sai correndo, pega a bicicleta e sai correndo. Só que ele acaba caindo com a bicicleta e ele começa a lembrar de umas paradas, de que ele não recuava, que ele recuava sempre, que ele fugia sempre das batalhas. Aí ele pega e vira e agora eu vou lutar. Aí ele, sei lá, vai ter essa cena que ele bota o escudo assim na frente, e os bichos ficam batendo nele. Ok, foi uma boa cena, eu acredito que também, que a primeira vez que eu assisti eu achei do cacete, etc, etc. Mas vendo, não faz o menor sentido, pô. É uma churrada daqueles morcegos, que eles são animais, gente. Eles vão querer agarrar em algum lugar. Aí o cara bota o escudo, é Capitão América. O bicho virou Capitão América, ele bota o escudo aqui, os bichos vão batendo só no escudo. Tipo, não tem outras partes dele, só que dessa vez é uma enxurrada que tá vindo. Não é tipo os caras que tá metralhando, só metralhar pra cima, pode metralhar pra baixo. Não, tá vindo de baixo também, tá ligado? Todos os lados. Mas não é atingido. Inclusive, se ele tivesse continuado correndo dessa vez, fugido, ele provavelmente tava vivo, tá? Aí o Dust ainda consegue passar pro outro lado, só que ele acaba machucando a perna. E
o Ed é pego pelos bichos. A equipe Steve, eles vão na pontinha ali do pé pra poder o Vecna não detectar eles, já que tá tudo na cabeça só, né? Se eles pisarem alguma coisa ali errada, pode ser que o Vecna perceba. Só que acaba sendo detectado de qualquer forma, eles são pegos e realmente estão presos. A Max, ela tá fugindo, né? Mas é contra o Vecna, velho, não tem jeito, ela logo pega pelo Vecna. O Vecna coloca a mão em cima da cabeça dela, só que dessa vez, gente, não é a Max que flutua, é o próprio Vecna, porque a Eleven conseguiu adentrar totalmente a mente da Max também, tá ajudando ela. Aí a Eleven ataca o Vecna, aí o Vecna depois volta, até aquela batalha telecinética entre os dois. Acho que é telecinese que fala, né? Eu sempre esqueço o nome dos... porque telepata é outra coisa. Telepatia é outra coisa. A máquina tenta ajudar, mas... Inclusive ela desmaia no sonho. Nunca vi isso na minha vida. Ela toma uma porrada no sonho, que tipo na cabeça dela, ela desmaiou dentro da cabeça dela. Ok, beleza. E assim, o Vecna quando tá lutando contra a Eleven, ele se mostra muito mais poderoso que a Eleven. Mas assim, absurdamente. Tipo assim, vira meio anime, né? Cara, toda hora eu fico aumentando os níveis, porque... Enfim, vai acontecendo as coisas aqui. Aí ele consegue jogar a Eleven metal dentro do mundo invertido e deixa ela presa na porta. Aí ele, que tem poder telecinético, carrega a Max pelo ombro e bota presa. Aí é engraçado quando a Eleven vai lutar contra o Vecna, ela fala assim, ó, se você tocar nela novamente, eu mato você. Só que quando ela tá capturada, a bonitinha tá capturada, ela... A culpa é do papai, né? Nossa, ninguém tem culpa do papai. Caô. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção fez vários menorzinhos formar na boca. O Vecna acaba contando que quando ele caiu naquele novo mundo, ele achou que estava no inferno, tá ligado? Então ele fala, pô, acho que eu tinha morrido e tal. Só que eu acabei me tornando aqui um explorador desse mundo, vivendo recursos e acabei encontrando algo grandioso, que era aquela fumaça. Uma dúvida que eu tenho sobre esse lance todo aqui. Quando a Eleven abre aquele portal, foi quando o Will sumiu, correto? Primeira vez que ela abriu o portal, o Will sumiu. Acho que todo mundo concorda com isso. Só que assim, isso aconteceu lá em Hawks. Eu fiquei na dúvida disso. Ali não parecia ser aquele laboratório de Hawks. Foi lá então? Só que tipo assim, aí além disso, a Eleven atacou ele, abriu o portal, aí algum Demogorgon, que acho que parece até um aqui, provavelmente foi ele que conseguiu escapar. Aí a Eleven conseguiu escapar nesse exato momento, foi isso? De lá no laboratório, porque ela foge no mesmo dia, não é isso? Ou não tem nada a ver? Tenho a impressão que ela foge no mesmo dia que o Will desaparece. Assim eu acho. Com a Eleven presa, a Max vira algo fácil, né? E o Vecna vai lá colocar a mão na cabecinha dela. Aí o Mike começa a conversar com a Eleven. Ah, porque eu te amo, pai, bola. E aí eu acho incrível, porque a Eleven, ela não usa seus poderes pra, tipo, rasgar a parada e se soltar. Não, ela faz a onda soltar ela. Aí eu fiquei assim, será que ela também conseguiu, de uma certa forma, se vincular àquele mundo? Isso vai acontecer agora na quinta temporada. Ela vai ter uma vinculação também, não vai ser algo solto também. Seria massa, tá ligado? A pessoa consegue controlar também o mundo invertido, ela vira tipo a rainha daquele mundo, e aí ela consegue desfazer, controlar aquele mundo. Isso é maneiro, isso acontecer, é algo do tipo, tá? Bom, mas a Max já começou aquele processo de contorcionismo todo lá, de se quebrar todo. Então um braço é uma perna, um braço é uma perna. E aí só falta a parte daqui, mandíbula e boca, porque até os olhos já tá sangrando. Só que a Eleven consegue se soltar completamente e ataca o Vecna. Lá na prisão, Brileb, Hopper e Joyce tem um plano, que é para poder enganar um Demogorgon, para poder levar para lá, né, para um lugar aberto, porque levando todos vêm, porque são uma mente colmeia, né, então vai todo mundo vir para lá. Só que assim, como é que vai fazer isso? Então eles têm um plano. O Brileb vai ficar com as chamas, então ele vai ser o churrasqueiro. A Joyce vai ser a carcereira, que vai fechar a porta para eles ficarem presos para o cara queimar. E o Hopper vai ser a isca. Então ele vai lá atrás de um, só que ele é pego, a Joyce ajuda ele, eles vão para lá, ficam presos na parada, vai ser preso, tipo, na prisão ali. Só que o Demogorgon vai arrancar a parada e o Brileb aparece e queima. Essa queimada que ele faz ali nos Demogorgon já ajuda a parar um cacete. Vê que ainda fica mais fraco. E a Joyce e esse Hopper que estavam presos são soltos. Mas só que sobra um Demogorgon. E eu fiquei na dúvida só de uma coisa. Em que momento essa espada apareceu? Eu não tô lembrando. Eu só vi essa espada aparecendo e pegando a espada do chão.
Agora, se vocês puderem me falar a minutagem que tem no momento que aparece a espada, que realmente eu não faço a mínima ideia. Com as espadas em mãos, Hopper corta um braço do Demolorco. Ele se vira e o próximo ataque é a decapitação. Nesse momento chega o helicóptero porque aquele amigo comunista que ele aguarda convenceu o piloto a vir buscar eles. Fase 4. O Steve, primeiro Molotov. Vai que ele começa a pegar fogo. Robin, segundo Molotov. Marfou. Nancy. Aí nesse fuzila, ele fuzila e consegue derrubar ele da janela. Só que quando eles vão lá verificar, ele já desapareceu. Aí como eu falei, o Ed foi atacado e ele é morto, né? Se ele tivesse fugido, gente, ele tem a probabilidade de ele ter sobrevivido, porque foi pouco tempo, vamos botar assim, tá ligado? A gente pode ter sido uma lacuna de tempo, mas foi por pouco tempo ali desde o ataque até aquele momento. Então, se ele tivesse corrido, talvez ele tivesse até sido atacado por alguns ali, mas morrer, ele poderia não ter morrido, tá ligado? Ele saiu correndo o máximo que pudesse. Podia ter feito isso, podia. Porra. Aí a Max tá lá toda estrupiada na mão do Lucas. Lucas, eu não quero morrer. Ela desistiu, né? Sempre quando tá na mão da morte, a pessoa desiste. Lucas, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Aí... Não, pra ser engraçado, mas o porra do Lucas, o Lucas olha pra Max e fala assim, Max. Gente, ela tá cega, ela não tá enxergando, ela fala, não estou enxergando nada. Ele fala, olha pra mim. Assim, não teve um roteirista pra verificar isso? Porque, tipo assim, foi muito, sei lá, velho. Olha pra mim. E eu achei até que, tipo assim, não, será que foi o erro da dublagem? Tá na legenda, tá? Tá escrito na legenda, olha pra mim. Eu voltei, falei, não é possível. Voltei e está escrito lá, olha pra mim. Ou seja, foi o erro dos caras lá. 4 badaladas. E os 4 portais que tem em Hawks criam caminhos que consomem tudo que estiver pela frente, até se encontrar no centro. 22 pessoas morreram e outras estão desaparecidas. E os moradores de Hawkins estão caindo fora, porque vai ficar ali, não tem nem como. Eleven e os outros retornam para Hawkins e acabam se encontrando com o pessoal e tal. Aí vai lá ver o Lucas. Aí o Lucas acaba falando que a Max, o coração da Max parou de bater por mais de 1 minuto, depois voltou. E quem fez isso foi a Eleven, tá? Ou seja, a Eleven tá achando que ela é o Frank Richard. Conta. A Eleven tá achando que ela é o Frank Richard. Franklin Richard. E a Eleven está achando que ela é o Frank Richard. Eu acho que eu falei certo. Frank Richard. Quarteto Fantástico. Aí ela tenta também entrar na cabeça da Max, mas vê que tá tudo escuro, tudo... Tem nada ali, né? Porque ela tá em coma, né? Mas eu ainda assim achei que ela ia sonhar com alguma coisa, mas não tem nada, velho. Será que a mente dela ficou presa com o Vecna? Vai rolar uma viagem dessa? O Dusty vai falar com o tio do Ed, né? Sobre o Ed ter morrido como um herói, que ele viu e tal. E engraçado que eu me emocionei mais nessa parte do que na morte do Ed. Quando ele começou a falar, tipo assim, eu comecei a sentir a emoção do Dusty, tá ligado? Tipo, ele falando e tal. Começou a me chegar, deu uma onda assim, porra, me deu vontade de chorar mesmo assim na onda. Eu falei, caramba, velho. Por quê, tá ligado? O cara morreu, não quis, só que o Dusty tão emotivo ali e tal. Imagina se o Dusty morre, gente. Se o Dusty morrer naquela temporada, vai ser sui e massa no mundo. O Will conta que agora que ele tá em Hawks, ele consegue voltar a sentir o Vecna e tal, né? E ele fala que o Vecna está vivo, que tá machucado, mas que ele só vai parar quando consumir tudo. Ela deve estar no seu quarto chorando pela Max ainda, né? Por tudo. Porque ela não sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe ainda o que aconteceu direito com a Max. Ela só tá em coma, mas a gente não sabe se ela morreu e tal. Aí a porta do seu quarto se abre. Hopper. Papai e filhinha agora, tudo junto. É emocionante, é massa, todo mundo tá junto, só que nem por isso eles têm que ficar alegrezinhos. Porque o céu se escurece e partículas do mundo invertido rondem agora Hawks. Eu acredito que isso seja só em Hawks, porque se estiver no mundo todo também lascou a parada toda. E a própria série aqui no final dessa 4ª temporada aparece isso aqui. E pra vocês que não entenderam, isso aqui vai ser os casais finais, tá? E a Eleven vai morrer. Porque a Eleven está sozinha. Caso morra, né, que falou que vai ter uma morte triste agora. Caso morra, quem é que eu gostaria que morresse? Do Max, do Max, ó. Do Mike ali, se o Mike morrer. Do Lucas e a Erika, acredito que a Erika não vai morrer, não vai ter essa situação.
Mas se o Lucas morrer... Na parte do Will, Jonathan e Joyce... se a Joyce morrer... Misericórdia. Se o Will e o Jonathan morrer... Eu queria que o Will morresse só pra ele ter uma vida feliz, porque o cara só sofre na parada também. 2 traumas na primeira e segunda temporada e depois isso. Da Eleven e o Hopper. Se a Eleven morrer, eu vou ficar triste. Mas se o Hopper morrer, eu entro em luto. Não tô nem zoando. E o último episódio vai ser no final do ano, tá? Se for o último episódio que vai morrer, vai ter essa morte, e for o Hopper, eu vou passar o final do ano, o dia 31, em luto. Não tô nem zoando. Pelo amor de Deus, não matem o Hopper. Outro também que eu não quero que morra é o Dust. Daqueles que eu falei, me leva. Mas pelo Hopper e o Dust. Se o Steve morrer também eu vou sentir. Se a Robin sentir, eu vou sentir. Mas aqueles que eu falei... O Mike morreu. Foda-se. Não tô nem aí. O vídeo já vai estar imenso, né? Então eu vou me despedir de vocês. Hoje lança às 22 horas Stranger Things, temporada 5, PT1. Parte 1, no caso. Não é PT partido, não. Tá? PT de parte. Eu vou assistir às 22 horas todo. Não quero nem saber, vou ficar assim, ó. Mas eu vou assistir. Ai, ansioso. É nóis, gente. Um beijo. Jones, do